Hoje é Dia Nacional de Combate ao Colesterol e, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o colesterol alto é responsável pela morte de 17 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. Convidamos o médico cardiologista, Dr. Conrado Secom, para falar aqui com a gente no estúdio sobre o colesterol. Uma boa noite para você, Dr. Conrado. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Bom, é importante destacar que tem o colesterol bom e o colesterol ruim. A gente destacou ali o colesterol ruim, né? Doutor Conrado, eu gostaria primeiramente que você explicasse brevemente os tipos de colesterol existentes. Perfeito. O colesterol ele é extremamente importante no organismo, faz parte das membranas das células, faz parte de diversos hormônios, então ele é indispensável para o funcionamento adequado do organismo. Nós temos o HDL, que é responsável pelo transporte de colesterol para o fígado e sua eliminação, que ele é considerado, chamado de colesterol bom. Por outro lado, nós temos o LDL, que é o colesterol chamado de ruim popularmente, que é responsável pelo processo de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias do corpo. E esse acúmulo de gordura a longo prazo pode estar relacionado com diversas doenças graves, entre elas o infarto e AVC, entre outras coisas. Essas seriam as mais graves, né? Seriam as manifestações mais graves. E são manifestações tardias. É uma doença que não provoca sintomas em suas fases iniciais. Muito importante a gente destacar isso, né, doutor Conrado? Com certeza, assintomático. É assintomático. E ao longo de diversos anos, quando não cuidado, pode sim levar a um processo de aterosclerose, de obstrução das artérias. Agora é importante a gente destacar outro fator também, que existe o colesterol alto, né, adquirido pela alimentação e o por característica familiar, não é isso? Explica pra gente. Individualmente, só cerca de 50% a 60% do colesterol, ele já é próprio da pessoa, ele é produzido pelo próprio fígado. E os outros 30% a 40%, ele vem de origem da alimentação. Então, os indivíduos que levam vidas desregradas, excesso de gordura saturada, que são obesos, sedentários, eles vão elevar essa porção variável, que é oriunda da alimentação. Mas alguns indivíduos possuem a hipercolesterolemia de origem genética, que normalmente tem uma transmissão familiar. E essas pessoas, mesmo com hábitos de vida saudáveis, eles podem sim apresentar um nível elevado de LDL e de outros tipos de colesterol. Aí o tratamento para as pessoas que têm esse problema que você está explicando para a gente, qual seria? A alimentação balanceada não adianta? A alimentação é imprescindível, certo? Então as mudanças do estilo de vida, atividade física regular, redução da ingesta de gordura saturada, de origem animal principalmente, e redução da carga calórica com controle do peso é indispensável, mas pode não ser suficiente. Para essas pessoas no qual essas mudanças de vida não foram suficientes, o uso da medicação ela é capaz de diminuir muito o risco cardiovascular. E uma outra situação que os objetivos, as metas de controle do colesterol não são as mesmas para todas as pessoas. As pessoas que têm risco aumentado de doença cardiovascular ou que já tiveram algum evento, um infarto, por exemplo, elas necessitam de níveis mais baixos de colesterol. Então, aquele valor de referência que a gente vê no laboratório não vale para todos. Agora é importante a gente falar também dos riscos de quem está com colesterol alto. Destaca alguns para a gente. O colesterol, em suas fases iniciais, não está relacionado com grandes alterações sistêmicas. Então, ele deve ser investigado e deve ser tratado de maneira agressiva. A longo prazo, essa formação de placas, ela pode estar relacionada com a angina do peito, pode estar relacionado com obstrução de todos os territórios arteriais, inclusive as pernas, que levam a claudicação, dor ao caminhar. E, em casos mais extremos, pode formar pequenas plaquinhas que, ao se romper, formam coágulos e entopem qualquer território do corpo. O mais comum é no coração, levando ao infarto, e no cérebro, levando ao derrame, ao AVC. Ou seja, é muito grave, é importante ficar atento mesmo, né, doutor Conrado? Em relação às crianças, é muito comum crianças com colesterol alto também? Não é comum a apresentação de hipercolesterolemia nas crianças, mas lembrando que por ter um componente genético, nas famílias que têm história familiar de infarto em pessoa jovem ou de doença de hipercolesterolemia em indivíduos, em vários membros da família, é importante o screening dessas crianças. Pelo menos uma vez na infância, fazer essa dosagem para investigar se ela não tem esses quadros. O que seria o screening? Traduz para a gente. Desculpa, o screening é a dosagem, é a investigação ativa na pessoa que não tem nenhuma manifestação, nenhum sintoma. Certo? Então, a dosagem do colesterol nas crianças que têm história familiar pode sim ser importante. E para os adultos jovens, né, idosos, é o check-up anual que você recomenda, é isso? Com certeza. Nos indivíduos que não têm nenhum fator de risco, uma única dosagem durante a juventude pode afastar um risco aumentado de ter uma hipercolesterolemia grave e que
passa batido, que não é diagnosticada. Agora, alimentação também, né, doutor Conrado? Evitar aí esses tipos de gordura, que eu quero que você destaca pra gente. Quais são esses tipos de gordura que a gente deve evitar aí quando vai no supermercado fazer compra? Com certeza, né? Então a gordura trans, a gordura de origem animal, a gordura saturada, né, manteiga, leite integral, entre outros alimentos que têm excesso desse tipo de gordura, né, nós devemos tentar evitar. A gente não deve abolir, mas diminuir a quantidade, com certeza, e levar uma vida regrada é o segredo aí de uma vida longa e saudável. E a gordura boa, o que a gente deve comprar? Então, as gorduras de origem vegetal, né, nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o azeite, desde que ele não seja esquentado ou fervido, é uma fonte importante de gorduras saudáveis. Né? Entre outros vegetais, né? Por exemplo, as amêndoas, as castanhas, elas também têm uma quantidade abundante de gordura e nós podemos considerar uma gordura saudável, né? Que está relacionada inclusive com ajuda a controlar os níveis de colesterol. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no TV Notícias. Obrigado.